Atenção, porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia, né, aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os nonos anos e a EJA 4, tá certo? Peguem seus materiais para suas anotações. Lembrem sempre de informar aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Tirem dúvida com seus professores. Vamos dar início à nossa aula de hoje, aula 12, tá? Antes da nossa aula 12, vamos fazer a correção, né, como de costume, da nossa aula anterior, né, da aula 11. Então, vamos lá. A primeira questão dizia, ó, antes do surgimento da indústria, no século XVIII, a produção comercial acontecia de que maneira? Tá? Então, a alternativa certa, alternativa D, era a produção manufatureira, tá certo? Aquela transição do artesanato para a manufatura. Segunda questão. A segunda revolução industrial se caracterizou pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais. Qual a principal fonte de energia descoberta nesse período? Com certeza, na segunda revolução industrial foi o petróleo, tá? A alternativa C. Então, essa fonte de energia tão rica no mundo, não é? Terceiro, a terceira revolução industrial também é conhecida como, então, alternativa certa, letra A, é técnico-científica, tá? Ou também informacional. Então, é a questão da informática. Quarta questão, sobre a industrialização brasileira, qual característica é resultado da diminuição na dependência de importações de produtos manufaturados? Então, isso é uma característica totalmente comum, né? Alternativa B, substitutivo de importações, né? A substituição de importações. E o quinto, os efeitos da Revolução Industrial no Brasil foram positivos em muitos aspectos. Cite um deles. Então, é uma questão subjetiva que diz avanços nas áreas de transporte, iluminação urbana e infraestrutura. Está aí feita a nossa correção. Vamos aí ao conteúdo da nossa aula 12. Ásia, distribuição populacional, processo de urbanização e de industrialização. Vamos ver um pouquinho desse grande continente, né? Então vamos lá, falar da Ásia. Olha. Primeiro, é o maior continente, tanto em área, tá? Em território, chega a quase 1/3 de todas as terras emersas do nosso planeta, com uma população onde habitam aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes. Olha só, é o maior em tamanho e disparado também em população. Representa quase 60% da população do mundo, corresponde a 70 habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente 3 vezes maior que a densidade média da Terra. Então nós temos aí quase 60% da população do mundo, tá? Fica ali na Ásia. Então um continente disparado mais populoso do planeta. Olha aí, ó, a imagem aí, né, do continente asiático, composto por seus 50 países, né? Certo? Que entre eles nós temos também estados independentes, tá? Que também entram nessa contagem. Então é um continente gigante, dividido por grandes regiões. Densidade demográfica na Ásia. Então nós vimos em aulas anteriores que densidade demográfica, gente, é a quantidade de população, né, por quilômetro quadrado. A distribuição na população por regiões por quilômetro quadrado. Então a gente dá o nome de densidade, tá? Note que numa área que equivale a 1/4 do território asiático, habitam 90% dos povos do continente. Por outro lado, grande parte do território é praticamente desabitado, obrigando só
4% da população. Então nós temos aí o mapa de densidade demográfica asiática. Observe, os lugares mais escuros aí, em laranja e vermelho, são os lugares de maior número de população, maior concentração da população. Enquanto os lugares aí em branco, em amarelo claro, são lugares de quase nenhuma habitação ou pouca. Então nós temos por esse mapa, bem claro, que a parte sul e sudeste da Ásia, com certeza são os lugares mais populosos e povoados deste grande continente. Então só aí nós temos aí, a Índia, a China, a Indonésia, 3 dos países mais populosos do planeta. E essas áreas em branco são áreas de grandes desertos, como a grande Rússia, o maior país do mundo. Boa parte da Rússia é um deserto gelado, muito frio. A Mongólia, também país pouco povoado, pouco populoso. Então temos aí essas características. Países mais populosos da Ásia. Então vamos lá. A China e a Índia representam quase 50% da população do continente. O leste da Ásia tem um dos melhores IDH do mundo. Então, primeiro, vamos lá. China e Índia, os 2 países mais populosos do mundo disparado. A metade da população da Ásia fica só nesses 2 países. Veja só como eles são populosos e povoados, O leste da Ásia, a parte leste da Ásia, é uma parte muito desenvolvida, com o IDH muito alto. O que é IDH, professor? É o índice de desenvolvimento humano daquele lugar, que vai levar em conta a economia, a educação, a saúde, a segurança. Então, olha aí, esses dados são de 2017. Com certeza esses números já mudaram, porque a população não para de crescer nesses países. Então nós temos aí, em primeiro lugar, a China, o país mais populoso, não só da Ásia, mas do mundo. A Índia, que está encostando ali, bem de perto ali, há uma tendência de ultrapassar a China daqui a alguns anos. Em terceiro lugar, a Indonésia, os 3 países mais populosos aí, da Ásia, disparados. China, vamos falar um pouquinho da China. Com uma população de cerca de 1,3 bilhões de pessoas, a China não é apenas o país mais populoso da Ásia, mas também do mundo. Então veja só que potência é a China. 1,3 bilhões de pessoas, gente. Isso dá quase 7 vezes a população brasileira. Então, um país disparado mais populoso. A população da China é responsável por 31,35% da população asiática. Tem uma densidade populacional de 137 pessoas por quilômetro quadrado. Então, um país extremamente populoso e, além de ser um grande país, ele também é povoado. A China é muito grande também. Olha aí imagens da capital da China, Pequim. Uma cidade que mescla aí tradições, tradições orientais e também modernidade. Olha aí os grandes prédios, uma cidade extremamente moderna, a capital da China. Agora vamos para a Índia, o país vizinho. É o segundo país mais populoso da Ásia e do mundo, com uma população de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas, representando 29,72% da população asiática. Então é um país, em termos de população, de crescimento, é a população que mais cresce atualmente, é a população da Índia. É um país grande, mas extremamente populoso, Então nós temos aí, imagens. A primeira imagem aí, a Nova Delhi, a capital da Índia, uma cidade também histórica, com suas culturas, com suas religiões, principalmente o hinduísmo, muito presente lá. E a outra imagem é uma grande favela em Mumbai, que não é a capital, mas é a cidade, a maior cidade em extensão e em população lá na Índia, Olha aí que grande metrópole.
o crescimento dessa metrópole vai gerar essas favelas. Né? Não existe favela só no Brasil. A gente pensa que só existe aqui. Não, né? Esses grandes países também têm essa urbanização e esse processo de favelização. Agora para a Indonésia, olha, vamos lá, outro país também, né, composto por ilhas. Em 2015, a Indonésia alcançou uma população de 255 mil, né, 0,4 milhões, né, de habitantes. A maioria da população vive na ilha de Java, né, a ilha mais populosa do mundo. Né? Então veja, é onde fica a sua capital, que é Jacarta. Então é um país também que vai mesclar pobreza e riqueza, desenvolvimento e miséria. Tá vendo? Desenvolvimento e pobreza. Na mesma cidade aí, ó, Jacarta, capital, nós temos aí, ó, esse centro aí, ó, extremamente tecnológico, avançado, né? Muito rico, desenvolvimento. E também na mesma cidade nós temos aí, ó, habitações precárias, poluição das águas, né, dos rios e pobreza extrema, né? Mescla, parece muito com o Brasil, né? Desenvolvimento e pobreza nas mesmas cidades. Urbanização asiática, né? Quais as características, né? Tem algumas características lá que são únicas. De 1980 a 2010, a população urbana da Ásia aumentou 1 bilhão. Então veja, em um período curto de tempo, 1 bilhão de pessoas, né, nesse período aí aumentou. Quase metade dos moradores de cidades no planeta vive na Ásia. Né? A região adicionará outro bilhão em suas cidades até 2040, principalmente por causa do crescimento urbano na China, na Índia, no Paquistão e na Indonésia. Então, esses números, gente, são a população urbana, tá? Que vive nas cidades. Por que essas cidades estão crescendo tanto e tão rápido? Um fator fundamental é a indústria, né? A indústria civil, a construção civil. Olha aí, ó, como eles constroem rapidamente. Essa indústria é muito evoluída lá na Ásia. Então, eles conseguem construir prédios, né? Vão elevando a urbanização muito rápido. A tecnologia lá é muito avançada. Então, numa imagem nós temos aí, ó, vários prédios sendo construídos rapidamente. Isso vai atrair investimentos e população para aquele lugar. E mão de obra, né? Trabalho e dinheiro. Evolução urbana, olha. Uma das características únicas dessa urbanização maciça é o seu ritmo rápido. Então, sem dúvida, a construção civil mais rápida do mundo é a asiática. Olha aí, ó, como eles conseguem construir, né, seus grandes prédios, suas grandes construções, bem rápido, porque é muita tecnologia aí investida. Olha, grandes prédios sendo construídos num curto espaço de tempo. Então, é um celeiro de obras, né, muito grande. São países que não param de crescer. São prédios altíssimos, né, que os prédios mais altos do planeta ficam na Ásia. Então é uma tecnologia muito avançada. Um exemplo disso, sem dúvida, né, é essa cidade maravilhosa, né, que fica lá na região da Ásia, né, do Oriente Médio ali, lá nos Emirados Árabes, que é Dubai. Talvez uma das cidades mais famosas do mundo hoje. Então veja a evolução urbana de Dubai, num curto espaço de tempo. Essa primeira imagem tem Dubai em 1990. Quase não existia a cidade ali, ó. Era só deserto. Então nesse curto espaço de tempo ela se transforma numa grande metrópole, extremamente rica e tecnológica. Olha aí a foto em 2014. Aquela mesma imagem ali de cima, ela vai ser agora totalmente modificada, com essas construções, com essa inovação, né, feita num deserto. Então a tecnologia ali e o dinheiro investido é muito grande. Tá? E aí a imagem atual, olha, de Dubai, nós temos aí ao fundo o prédio mais alto do mundo, tá? Que fica lá em Dubai, é o Burj Khalifa. Representa aí, ó, o prédio mais alto do planeta Terra. Olha a diferença dos outros prédios que já são altos para ele.
Então ele é disparado o prédio mais alto do mundo. Olha a tecnologia, o centro de Dubai, como é bonito, né? E tecnológico. Claro que aí tem dinheiro de sheiks, né? Dinheiro do petróleo. E nessas grandes cidades também vão ter favelas, né? A mão de obra que construiu Dubai com certeza está aí no subúrbio dessas cidades aí, porque a classe pobre não tem como viver nesses grandes centros tão ricos. A Ásia também tem a maioria das megacidades, cidades com 10 milhões de habitantes ou mais. Então, das 23 megacidades do globo, 12 estão na Ásia. Então, nós temos aí no planeta um conjunto de cerca de 23 megacidades. Então, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Essas grandes metrópoles no mundo. Na Ásia temos 12, olha, né? Dessas cidades, mais da metade ficam na Ásia. Nessa imagem nós temos aí destaque para duas grandes cidades, duas grandes megacidades. Dhaka é a capital de Bangladesh e Mumbai, né, que é a maior cidade da Índia, né, em população e em tamanho. Olha aí, ó, a capital de Bangladesh, Dhaka e Mumbai, né, centros tecnológicos aí, ó, muito desenvolvidos. Processo de industrialização da Ásia, né? Olha a indústria de lá, como ela se renova, como ela é avançada. Com a urbanização vem o desenvolvimento do setor de serviços. Se tem uma grande população, essa grande população precisa de produtos. Então ela vai se qualificar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai comprar esses produtos. E a tecnologia só avança, tá certo? Então olha aí, as indústrias tecnológicas, muito investimento, olha aí, ó, a internet, a robotização, tudo agora feito pelos robôs. A maior indústria de robôs do planeta fica lá na Ásia, aí a construção desses robôs, tá? Então é uma tecnologia muito avançada. Claro que para isso é preciso grande investimento na educação. Então a educação lá é de muita qualidade, para que esses jovens saiam qualificados, né, com diplomas e muito bem qualificados para esse mercado de trabalho aí. Você tem que ter qualificação. Indústrias e mão de obra. Olha, as indústrias tendem a se deslocarem do centro das cidades para as zonas industriais e também buscam mão de obra barata. Também tem o outro lado, lá tem muito trabalho, mas tem a parte da mão de obra barata, ou seja, produtos que são feitos com valor baixo, que vão ser vendidos para outros países, né? Exportados para outros países. Olha aí, a mão de obra barata. Então abrange muitos trabalhadores e esses produtos vão sair para todas as partes do mundo, né? Aqui no Brasil temos muitos produtos que vêm lá da Ásia, né? Onde tem o nome Made in China, Made in Japão, né? São produtos que são feitos lá, que chegam com um preço mais barato aqui. Tem países na Ásia também que eles utilizam ainda o trabalho infantil. Alguns países aí não é ilegal, embora seja imoral, ainda não é ilegal. Então essas crianças, elas começam a trabalhar desde cedo nessas indústrias aí, ó. Algumas até clandestinas, ó. Então elas começam a trabalhar muito cedo para produzir esses materiais, que às vezes são até de empresas de outros países, e vão pagar ali, né, uma mixaria, dinheiro pouco a essas crianças, para eles produzirem isso, né? Um trabalho até escravo, mas em alguns países não é ilegal, tá? Então lembrando que aqui no Brasil é ilegal sim, não, né, não vamos comparar. Economia da Ásia, olha, um pouco da economia. Então tem uma região lá que é considerada, né, com certeza a mais rica, que é o Extremo Oriente. É a região mais rica da Ásia, possuindo duas grandes potências econômicas, a China e o Japão. Segunda e terceira maiores economias mundiais. Então nós temos aí essa região da Ásia, onde está presente aí, ó, China, Japão, a Coreia do Sul, né? Países altamente ricos,
China, a segunda economia do mundo, o Japão, a terceira. Então veja que região aí extremamente rica. A maior economia na Ásia em termos de PIB, de Produto Interno Bruto, é a China, seguido de Japão e Índia. Então nós temos aí a China como a maior economia da Ásia, né? E a segunda maior do mundo, e o Japão seguindo a China, né? Depois vem a Índia, os três países aí de maior economia na Ásia, tá? As economias na região se caracterizam por produtos industrializados de alta tecnologia. Então, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, dois grandes polos tecnológicos, e produtos de baixo valor agregado, como tem a China. Por quê? O grande trunfo da China é seu grande contingente populacional, que gera um grande mercado interno e oferta de mão de obra. Então temos o maior país, a população do mundo, né, que fica na China. Então tem muita mão de obra lá. Então essas empresas aí vão ser instaladas lá para produzir muito produto, porque tem muita mão de obra e às vezes com um preço bem baixo. Então eles vão produzir muitos e muitos produtos. Boa parte dos brinquedos do mundo são feitos na China. Então é a maior indústria de brinquedos aí, ó. Então esses brinquedos nas lojas aqui, muitos deles vêm lá da China, né? As indústrias de roupa, de sapatos, que também tem lá sua mão de obra barata, fazem lá o produto e depois voltam para o país de origem. E a indústria tecnológica, né? De computadores, os pendrive, gente, que tantas pessoas utilizam diariamente, a maioria deles são feitas lá, ou na China ou no Japão. Então, é uma grande oferta de mão de obra. Aqui nossas referências, né, da nossa pesquisa. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau.